A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Bom dia a todos. Sou o cooperador Lucinaldo Cleidson. Para ouvir mais mensagens, vocês se inscrevam no meu canal Lucinaldo Cleidson Silva Matias no YouTube. Quero deixar uma palavra para você que se encontra Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Capítulo 18, versículo de número 1 adiante, que diz: Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior no reino do céu. E qualquer que receber em meu nome uma criança como esta, a mim me recebe. Eu estava agora nessa manhã, aí eu parei, eu meditei e perguntei: Senhor, qual a palavra que o Senhor tem para passar para as pessoas hoje? Qual a palavra? Aí o Senhor me fez chegar no livro de Mateus, capítulo de número 18, que o epígrafo, o tema, fala dizendo: quem é maior? Eis a pergunta: quem é maior? Versículo 1. Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos. Para nós vermos que não foi só um, foram todos. Aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo, eis a questão, perguntando: quem é o maior no reino do céu? Eles fizeram esta pergunta. E eis a pergunta: quem é o maior no reino do céu? No livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 9, a parte A, o apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos dizendo que o amor não seja fingido. Mas como assim? Que nós não venhamos ter um amor falso, que nós venhamos ter um amor verdadeiro, que nós venhamos ter um amor que compartilhe,
que transmita para as pessoas este amor, que transpasse de nós para outras pessoas. Versículo 2. Versículo de número 2 do capítulo 18 de Mateus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Deles quem? A multidão? Deles quem? Os incrédulos? No meio deles. Seja multidão, seja incrédulos, no meio dos discípulos. E o versículo 3. E disse, quem disse? Jesus. Em verdade, eu vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como criança, não entrará no reino dos céus. Porque nós devemos ter mente de criança, ter o amor de uma criança, ter a obediência de uma criança. Tem várias características que demonstram uma criança. Uma criança, ela é amigo. Mesmo você fazendo mal ou fazendo bem, ele é seu amigo. Criança, ela tem raivas temporárias. A raiva dela é naquele momento, mas depois passa. A Bíblia fala no livro de 2 Reis. Já eu volto pro texto. A Bíblia fala no livro de 2 Reis que havia um homem chamado Naamã. Esse homem estava com a lepra. Estava leproso, doente, enfermo. Era um homem bem sucedido daquela cidade, daquele país. E eis que havia uma criança, olha lá, uma criança que trabalhava na casa de Potifar. Perdão, na casa de Naamã. Aí aquela criança disse: olha só, se o meu Senhor soubesse que há um profeta, ele lhe diria e ele seria curado. Ele lhe diria o que fazer e ele seria curado dessa lepra. E o que Naamã fez? Ouviu o recado daquela criança. A criança teve amor, a criança teve compaixão pelo seu Senhor. Primeira criança. A segunda criança. Voltando a alguns livros, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3.
A Bíblia menciona que Samuel ainda era jovem, menino, mas era obediente ao Senhor, era obediente a Eli. Capítulo 3, a Bíblia fala sobre o chamado de Samuel. E Deus o chama por 3 vezes. Na madrugada, Samuel se levanta, vai até o sacerdote Eli, e diz: eis-me aqui, Senhor, para que me chamastes? Eli diz: menino, eu não te chamei, torna-te a dormir. Ele voltou. Momentos depois, o Senhor chama pela segunda vez: Samuel. Samuel se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, Senhor, para que me chamastes? Samuel falou novamente e disse: meu filho, torna-te a deitar-te, eu não te chamei. E pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel. Samuel. E Samuel se levantou pela terceira vez. E foi até Eli e disse: eis-me aqui, Senhor, para que me chamastes? Eli entendeu que Deus queria se comunicar com Samuel. E Eli deu a instrução a ele dizendo: meu filho, quando você ouvir, olha só, quando você ouvir a voz te chamando, você responderá assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli só bastou falar uma vez, mas Deus chamou por 3 vezes. O menino não tinha discernimento que era a voz do Senhor o chamando. Quando Deus o chamou pela 4ª vez, Deus menciona o nome de Samuel por 2 vezes. Na 4ª vez, Deus chama por 2 vezes: Samuel, Samuel. Quando nós chamamos uma vez, é normal. Mas quando chamamos 2 vezes, é porque temos necessidade de se comunicar com alguém. Por isso que nós se comunicamos. Quando o Senhor chamou por 2 vezes, Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Deus diz: eis que eu tenho visto o pecado. Olha só, eis que eu tenho visto o pecado dentro da casa de Eli, dentro da família de Eli, que eram seus filhos Ofni e Finéias. Ofni e Finéias largaram a presença, desprezaram a presença, mas Samuel abraçou a presença. Vamos mais adiante. No livro de Atos, Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que Pedro
estava ministrando, pregando. Foi levado em cárcere. Quando Pedro foi para o cárcere, a igreja ouviu o noticiário que Pedro tinha sido preso. Mas o que a igreja fez? Saiu comentando. O que temos hoje em dia é algo que vai doer, mas é a verdade. Quando nós sabemos algo da vida de um irmão, em vez de nós orarmos por ele, em vez de nós pedir para Deus consertá-lo e ele se consertar, não. Nós saímos fofocando da vida dele. E fofoca não leva crente para o céu, não. Fofoca leva para o inferno. Língua grande leva para o inferno. Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele não agradou a todos. Nós também, ministro da palavra, não devemos agradar a todos também não. Devemos darmos uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Quando o irmão cair, é chegar a dar a mão e levantar. Mas também, quando chegar o momento em que a pessoa cair, enquanto é criança, você levanta. Enquanto é criança, você levanta. Isso quer dizer o quê? Vou lhe dizer, enquanto é novo convertido, quando o novo convertido cai, nós levantamos e indicamos e dizendo, ó, você caiu, mas não cometa mais isso. Faça de tudo para não cometer mais isso. Mas pela segunda vez ele cai. Nós o levantamos mais uma vez e diz, ó, não cometa mais isso. Por favor, não cometa. Jesus foi e perguntou para os fariseus e disse, quantas vezes Deus mandou perdoar o nosso irmão? 7 vezes. Jesus disse, mas eu vos menciono e digo, não perdoai só 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 vezes, isso quer dizer, se um irmão falar mal de você na segunda, perdoe ele na segunda. Se um irmão falar mal de você na terça, perdoe ele na terça. Se um irmão falar mal de você na quarta, perdoe ele na quarta. Se um irmão falar mal de você na quinta, perdoe ele na quinta. Se um irmão falar mal de você na sexta, perdoe ele na sexta. Se um irmão falar mal de você no sábado, perdoe ele no sábado. Se um irmão falar mal de você no domingo, perdoe ele no domingo. Porque criança não tem mágoa. O Espírito Santo não tem mágoa. É a característica de uma criança. É ser. É amar, como vemos, amar para ser amado. Mas é amando que é amado. Jesus nos amou. Nós também devemos amar Jesus. Nós também devemos servir a Jesus. Sim, voltando para o contexto. No livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos. Que a Bíblia menciona e fala. A Bíblia menciona e fala que Pedro estava preso. A igreja não saiu comentando. A igreja
orou. Deus, tira Pedro da prisão. Deus, tira Pedro da prisão. Deus, tira Pedro da prisão. A Bíblia menciona que a Bíblia fala que momentos depois, a Bíblia vai falar que momentos depois, o anjo do Senhor chega até o cárcere onde Pedro estava preso. E chega logo dizendo: Pedro, levante-se. Pedro levantou. Pedro, vista-se. Pedro se vestiu. Pedro, revista-se. Pedro se revestiu. Pedro, siga-me. Pedro seguiu o anjo. O anjo botou os guardas para dormir. O anjo abriu o cárcere e Pedro saiu. Mas creio eu que Pedro deve ter perguntado: mas o que o Senhor veio ver aqui? Creio eu que o anjo disse: Deus ouviu as orações da igreja por tua vida. Deus ouviu a oração da igreja por tua vida e me enviou aqui para vir te libertar, para vir lhe tirar dessa prisão. Agora eu tenho algo interessante e vou falar aqui. É um testemunho, mas eu não vou mencionar a pessoa por questão de ética, como se diz, por questão de ética. Teve um dia que houve algo aqui em minha cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Houve um acontecimento que um líder errou. Um líder errou. Não vou mencionar o nome. Porque criança, quando ela é amiga, ela não fala mal do amigo dela para ninguém, não. Ela intercede, ela ora. Tá ouvindo? Aí, esse líder, ele cometeu algo. Nem vou falar o ministério, porque não é da minha conta e também não é da sua conta, você que está me ouvindo. Aí houve um acontecimento que iria tendo separação. Os dirigentes daquele, as lideranças, como se diz, se levantaram contra aquele líder. Se levantaram contra aquele líder. A cidade ficou sabendo. Vieram me contar. Sabe qual foi a resposta que eu dei? E eu vou lhe dizer, porque criança não gosta de falar mal de ninguém. Aí chegaram para mim e disseram: você ficou sabendo, olha só, você ficou sabendo disso, disso e disso. Eu só fui perguntar: você viu? Não. Me disseram. Aí eu usei um substantivo vogal. Um substantivo vocal. Eu usei as palavras do pastor Júnior Trovão. Eu olhei e disse: você viu? Não. Me disseram. Eu fui disse: então cala a boca que é fofoca.
Em vez de você falar mal de fulano, ciclano, não. Ore por ele. Ore para Deus consertar ele. Ore para Deus levantar ele. Vamos voltar a ser criança. Voltando para o texto do livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Voltando, versículo 1. Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: quem é o maior no reino do céu? Ficou aquela pergunta que tem até um ponto de interrogação, para que Jesus respondesse. Creio eu que naquele momento que eles estavam esperando a resposta, Pedro: não, eu creio que eu sou maior. Eu creio que eu sou maior porque eu falei para ele que ele é o Cristo. É bom. João: não, eu creio que eu sou maior porque eu creio que eu sou maior porque eu pus a cabeça no ombro dele. Amor. Mas Jesus pegou uma criança. Na hora que Jesus pegou aquela criança, eu só imagino a reação dos discípulos. Poxa, esse menino mal chegou aqui e já vai substituir a gente? Será que Jesus vai dar um título de discípulo a esse menino? Creio eu. Não está escrito. Estou apenas conjecturando. Esse menino, essa criança. Aí Jesus lança uma palavra muito linda. Versículo 3. Que diz: em verdade, porque criança vive a verdade. Em verdade, eu vos digo, ordem, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Versículo 4. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, este é o maior no reino do céu. Versículo 4. Portanto, aquele que se humilha como esta criança. Humilha. Nós se humilharmos perto do Senhor, não é só com os joelhos e com a cara no pó. Mas nós devemos se humilhar com os joelhos, com a cara no pó e com a mente em Deus. Com a consciência em Deus. Com a confiança em Deus. Com a fé em Deus. Que Deus pode mudar a nossa história. Versículo 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança como esta, a mim me recebe. O que Jesus quis dizer? Da mesma forma que você cuidar de um pequeno, você está cuidando de mim. Da mesma forma que você ama um pequeno, você da mesma forma está amando a mim. Da mesma forma que você se comportar como pequeno, você se comporta igual a mim. Jesus era grande. É grande. Mas aqui na terra, ele não se demonstrou grande. Ele se demonstrou pequeno. Quer vitória? Seja uma criança. Tenha o amor de uma criança. Abrace uma criança. Beije uma criança. Converse com uma criança. Ame uma criança. Mas cooperador, criança dá muito trabalho. E nós, quando éramos crianças, também não demos trabalho?
eu te convido a nós orar. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de versículo 17, o apóstolo Paulo, ele fala para os tessalônicos dizendo, orai sem cessar. Orai sem cessar. Espírito Santo de Deus poderoso e tremendo, Pai. Eu a Ti, meu Senhor, te apresento esse Brasil, meu Pai. Eu a Ti, Senhor, te apresento esse país. Eu a Ti, Senhor, te apresento esta terra. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Entra com a Tua providência, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Bom dia. A paz do Senhor Jesus.